IRBR3, a ação que se desvalorizou mais de 30% em um único dia. E o que o velhinho mega investidor Warren Buffett tem a ver com tudo isso? Você vai descobrir já já. Olá pessoal, nesse vídeo então nós vamos comentar o que aconteceu com o IRB ou a IRBR3. Nós recebemos essa dúvida no nosso Instagram, várias pessoas perguntando, né, afinal, com toda essa queda, será que essa ação abriu um momento de oportunidade? Será que vale a pena a compra dela? Mas nós precisamos entender que tem toda uma história por trás disso e é isso que nós vamos trazer nesse vídeo. Então, antes de começar, nós gostaríamos aqui de convidar vocês a se inscrever no canal, a ativar as notificações, a deixar o seu like para que esse vídeo aí seja distribuído para mais pessoas que têm interesse sobre esse assunto. Então, primeiro, antes de começar tudo, nós temos que entender o que é a empresa, né? Afinal, ela não é só um código IRBR3, ela é o IRB, que é o Instituto de Resseguros do Brasil. O que é Resseguros? Resseguros é uma empresa que ela acaba fazendo um seguro das próprias seguradoras. Então é normal que uma seguradora ela vai ter uma grande carteira de seguros com várias apólices. Isso traz um risco para ela. E o que ela faz, ela acaba diluindo esse risco fazendo um seguro do próprio seguro dela, que é o famoso resseguro. Então a IRBR ela é uma das maiores empresas do mundo nesse ramo e é a maior da América Latina. Se falando em valor de mercado, antes de toda essa treta que aconteceu, a IRBR tinha um valor de mercado de 28 bilhões de reais. Ou seja, é um valor bem expressivo, era uma das gigantes do mercado. E se falando dos múltiplos também, ela era uma ótima empresa. Ela tinha indicadores muito bons e até muito acima da média do mercado. Por exemplo, se nós formos falar sobre o ROI, Return on Equity, o normal de uma empresa de resseguros é ser em média de 7% de ROI. Esse é um número padrão. Porém, a IRBR tinha o número de 38% de ROI, ou seja, um número bem acima do valor de mercado. E lembrando, nós não estamos falando aqui que esses números não são verídicos, até porque tudo o que nós vamos falar, todos os assuntos e notícias que nós vamos trazer aqui para vocês, em nenhum momento é falado sobre fraude da empresa ou manipulação de resultados, algo do tipo, tá? Ou seja, a empresa, a princípio, ela é idônea, os números são verdadeiros, o problema é se esses números vão ser sustentados no longo prazo. Mas isso é o que o Eduardo vai falar agora para explicar, já que nós entendemos então o que é o IRBR, o que é resseguros, o tamanho dessa empresa. Então, o que aconteceu para uma empresa desvalorizar 60% em 30 dias, Eduardo? Fala aí para nós. Bom, então vamos lá, vamos entender essa treta da Bolsa de Valores que está acontecendo aí, né? E para entendermos um pouquinho melhor, nós temos que voltar um ou dois meses atrás, aí para janeiro, né? Entre janeiro e fevereiro, que foi quando tudo começou. E tudo começou a partir de uma carta que a Esquadra Investimentos, que é uma gestora de recursos, enviou para os seus cotistas, dizendo que logo após o IRB divulgar os seus resultados, a Esquadra enviou essa carta para os seus cotistas, dizendo que aqueles lucros altos que o IRB estava tendo não eram recorrentes, que eles vinham de outros serviços que não eram do produto principal da empresa, que é os resseguros. Então, vamos dar um exemplo aqui, poderia ser que o lucro estava vindo de um patrimônio que o IRB estava vendendo, ou outras negociações que ele estava tendo, mas enfim, a Esquadra alegava que esses lucros não seriam recorrentes, que não seriam duradouros ao longo do tempo. E com essa notícia, o que aconteceu? Logo após, no outro dia, o mercado já precificou o IRB, fazendo ter uma queda drástica já nas ações deles, e foi em torno de quase 10% de queda em apenas um dia. Vendo isso, o IRB já começou a se defender, mandando uma outra carta pública também, dizendo que os lucros eram recorrentes sim, e que eles iam conseguir manter isso, que era advindo dos seguros, dos resseguros deles, e que estava tudo ok para tranquilizar os seus investidores, né? E logo após o IRB se pronunciar, a Esquadra se pronunciou novamente, alegando de novo que não tinha fundamentos, que o IRB não conseguiria manter esses lucros, né? Novamente embasada essa carta para os seus cotistas. E aí você deve estar se perguntando, mas por que a Esquadra quer atacar tanto o IRB, né? O que foi que estava motivando a Esquadra a emitir essas cartas para os seus cotistas, né? Então, como nós explicamos aqui, a Esquadra ela possui fundos de investimentos, então ela faz investimentos em ações. E ela não estava comprada em ações da IRBR3, ou seja, do IRB. Ela estava com uma posição vendida em IRBR3. E o que seria uma posição vendida? É quando você aposta contra o mercado. Quando você acredita que aquela empresa vai se desvalorizar, você entra vendido. Ou seja, então, se as ações do IRB viessem a se desvalorizar, a Esquadra ganharia muito dinheiro nessa operação. E se as ações do IRB não se desvalorizassem, a Esquadra acabaria perdendo dinheiro nessa transação. Então tá aí um motivo que poderia ter levado a Esquadra a estar sempre alertando seus investidores sobre a possível não recorrência dos lucros do IRB.
Exato. É até bem comum as empresas de investimento, normalmente elas vão defender porque elas compram uma ação falando bem dessa ação. Como eles tinham uma posição contrária, né, que seria uma posição short em RBR, eles tiveram que justificar por que a ação ia cair. E aí eles justificaram falando, né, que, enfim, os lucros não eram recorrentes. E esse foi e contra o mercado, né, e na verdade, assim, eles conseguiram embasar muito bem. Tudo que a Esquadra embasou falando, a IRB respondeu de uma forma muito genérica, não dando tanta confiança. E aí começou a desconfiança do mercado. Exato. E sem contar os outros capítulos que tiveram aí, né? E um fato muito curioso disso, né? Então, de um lado você vê a Esquadra divulgando notícias que poderiam fazer a ação da IRB desvalorizar, e do outro lado nós temos uma curiosidade entre os diretores da IRB. Veja só, se as ações do IRB se valorizassem mais de 100% de 2018 até 2021, os diretores do IRB iam receber um bônus de mais de 60 milhões de reais. Então você pode ver aí que existia um forte, talvez, conflito de interesses, né? A Esquadra de um lado tentando fazer com que as ações da IRBR3 se desvalorizassem, e o próprio IRB com a sua gestão, né, querendo que as ações se valorizassem, porque em 2021 eles teriam um bônus gordo, né, de dinheiro. E no meio de toda essa bagunça, então, como nós vimos alguém muito interessado em dobrar o valor da ação e outra pessoa interessada que a ação se desvalorizasse, senão ia levar um baita prejuízo, acabaram envolvendo a Berkshire, que é a empresa do Warren Buffett. Saiu uma notícia, vai aparecer aqui para vocês, e essa notícia dizia mais ou menos assim, que a Berkshire iria aumentar a sua posição em IRBR. Então, caramba, se ela vai aumentar a posição, quer dizer que ela já tem ações, ela gosta das ações e foi no momento que a empresa estava caindo. Então, o Buffett, teoricamente, viu essa queda como uma oportunidade de compra. E isso trouxe, novamente, esperanças aí para o mercado se falando de IRBR. Nesse período, a IRBR se valorizou no curto prazo 10%. Ela recuperou um pouco da queda que ela vinha sofrendo. Porque, querendo ou não, nós até no Instagram nós temos vários fãs de Warren Buffett, né? Exato. E ainda mais ele dizendo que está investindo numa empresa que tem ações no Brasil, isso gera uma euforia, querendo ou não. Exato. Mas esse foi o detalhe. Não foi a Berkshire que falou que investia, foi uma notícia que vazou. E a partir daí, quem só poderia desmentir isso seria a própria Berkshire, o próprio Buffett. E foi exatamente isso que aconteceu. No dia 3 de março, a Berkshire emitiu uma nota falando que não tinha ações da IRBR. E foram muito além. Eles falaram que nunca tiveram, que não tinham e nem têm o interesse em ter ações da IRBR. E aí a chicotada foi grande, amigo. Caiu 30% em um dia o valor da ação com essa nota. Então perceba que fora a briga que os dois estavam tendo, essa queda de braço entre a Esquadra e a IRBR, acabou saindo essa notícia da Berkshire. A Berkshire entrou como terceiro, só emitindo uma nota que ela não investia, e aí a ação caiu, baixou dos R$20, caiu para casa dos R$17, R$16, coisa que ela estava a R$41, R$42 há um mês atrás. 60% de desvalorização total, 30% em um único dia. Veja só como é o mercado de renda variável, né? Então, por mais que às vezes você esteja investindo em boas empresas, nada impede que aconteça o que aconteceu com essa empresa. Por isso, muito importante até a da diversificação, né? Mas, voltando aqui ao assunto do IRBR, né? Temos mais uma coisa ainda, né? Que aconteceu também, depois de todo esse rolo de desvalorizar mais de 60% agora, a CVM, né? Está investigando o IRB para entender como vazou essas notícias de que a Berkshire tinha ações do IRB, né, e que o Warren Buffett estava investindo, estava por trás disso, para entender o que aconteceu, se essa notícia partiu de dentro do IRB, né, ou se realmente isso foi apenas uma fake news divulgada pela imprensa, né. E até, pessoal, para deixar bem claro, nós não estamos falando aqui que tem problemas financeiros ou problemas, podemos falar assim, de manipulação de resultados, enfim, dentro da IRB, que é o Instituto de Resseguros do Brasil. Também não estamos aqui falando que a Esquadra utilizou informações erradas para desvalorizar o valor da ação, até porque está tudo lícito. Tanto a Esquadra emitiu nos seus relatórios falando que está tudo ok com os resultados contábeis e tudo mais da IRBR, e aí a IRBR rebateu, só que ela não trouxe tanta confiança na resposta, coisa que a Esquadra conseguiu embasar muito bem o porquê eles estavam... Eles tinham essa opinião sobre aquilo. Exato, eles estavam short, né, estavam vendidos. E detalhe, se a ação não se desvalorizasse da IRBR, a Esquadra ia levar um prejuízo em torno de 300 milhões de reais. Então isso mostra, eles estão embasando e eles têm a pele em risco isso. Eles estão com 300 milhões em risco acreditando que esse resultado não iria acontecer, que não iria sustentar. E no final acabou envolvendo toda essa novela que a gente acabou de contar aqui para vocês. E a ação se desvalorizou muito. E acabou sobrando até pro velhinho Warren Buffett, né? Exato.
que a princípio, então, depois da informação que ele divulgou, né, depois da notícia que ele divulgou, ele não tinha nada a ver com a história. Não tinha nada a ver com a história. E isso também traz o detalhe, como o Eduardo mesmo falou, a importância da diversificação, né, Eduardo? Porque perceba, a empresa é redonda, ela dá lucro. Falando na lucratividade da empresa, aparentemente não aconteceu nada. Porém, as notícias levam a crer que no futuro ela não vai manter seu lucro, aí aconteceu toda essa notícia, esse ruído, e a ação se desvalorizou. Então, muitos acionistas aí minoritários, teve muitas pessoas que acreditavam, compravam essa empresa todos os meses e acabaram perdendo aí um valor bem alto. Por isso a importância das diversificações, várias empresas, ter dinheiro em caixa e tudo mais, né? Para você não ser pego aí de calça curta numa notícia dessas aí. Bom, pessoal, esse era um vídeo então explicativo sobre o que era essa treta que estava acontecendo aí com o IRB, né? E também com a Esquadra Investimentos. Então vocês vejam que essa desvalorização de 30 dias aí, ela não aconteceu do dia para a noite, né? Teve toda uma história por trás, vários fatores que influenciaram nisso, né? E que acabou ocorrendo no que aconteceu, que está acontecendo agora com essa desvalorização aí de mais de 60%. Então, esperamos que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês se inscrevam no canal, curtam e ativem as notificações para receberem mais vídeos nossos. Também não deixe de nos seguir lá no Instagram. Isso aí, pessoal. Deixa o like e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.